Qual é a tentativa, Fran, neste momento do governo, quando as discussões se voltaram para o Congresso Nacional sobre a tragédia do Rio Grande do Sul? O governo está tentando se descolar de qualquer tipo de polarização de uma tragédia? Exatamente, Brainha. A gente tem visto recentemente, que a gente já falou aqui, inclusive, de ondas de fake news e tudo isso, mas o governo está preocupado, além disso também, em causar uma impressão de que vai dar ajuda, independente se o estado do Rio Grande do Sul está sendo aí governado por alguém do PSDB ou as prefeituras independentes das cidades. Só que tem alguns pontos específicos, porque é o seguinte, o governo ainda não sabe qual valor vai ser necessário justamente para ajudar o Rio Grande do Sul e esses municípios, uma vez que a tragédia ainda está acontecendo, infelizmente. Então, quando a água começar a baixar, aí sim vai ser possível começar a fazer esses cálculos. De toda forma, os ministros eles já foram convocados pelo presidente Lula para entregar pelo menos um cálculo mínimo de quanto que cada pasta precisaria para desenvolver ações aí relacionadas à reconstrução, né, do estado que vem sofrendo aí com esses temporais. Pois bem, isso tudo deve entrar numa negociação relacionada à MP do crédito extraordinário. O Congresso Nacional, né, tanto a Câmara quanto o Senado já aprovaram nesta semana aquele decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul. E isso faz, digamos que facilita algumas coisas do ponto de vista fiscal, como por exemplo que esses créditos que vão ser destinados aí para recuperação, por exemplo, isso não vai alterar aquela meta fiscal do ministro Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, que tenta manter aí esse déficit zero nas contas públicas ao longo deste ano, né? Essa é a meta ambiciosa dele. De toda forma, há também então tem essa MP, né, do crédito extraordinário, tem também a MP que vai ser da questão de importar, né, era 1 tonelada aí de arroz, porque a gente sabe que a produção no estado, que é o principal produtor de arroz hoje no país, vai ser afetado em função de toda essa tragédia. E aí, hoje também tem uma sessão no Congresso que ela vai tratar de alguns pontos que facilitam recursos para o Rio Grande do Sul ou para estados em calamidade. Digamos que abre uma jurisprudência, se fosse em termos jurídicos, né? Então, um precedente aí. Um deles é justamente para que tenha priorização de emendas destinadas à defesa civil também, e outro que trata sobre o remanejamento de emendas. Então, aqueles deputados e senadores que já indicaram lá aquelas emendas, seja para o seu estado ou para alguma outra ação, eles podem remanejar se acharem necessário para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Só que isso tem aberto uma outra conversa nos bastidores do Congresso Nacional, que é o seguinte: os deputados, eles querem que sim tenha essa MP do crédito extraordinário, porque eles entendem que isso trata da PEC do orçamento de guerra, ou seja, é algo específico para o Rio Grande do Sul, e isso não vai alterar as emendas parlamentares deles. Porque a preocupação política, inclusive no ano eleitoral, é de que é o seguinte: como que eu vou tirar o dinheiro que eu destinei para o meu estado lá no norte, no nordeste, enfim, e encaminhar agora para o Rio Grande do Sul? Então, tem esse movimento ali, justamente dos parlamentares, no sentido de tentar garantir esse crédito extraordinário, depende desse valor. Tem uma conversa aí que o governo vai propor entre 7 e 8 bilhões de reais para essa reconstrução, mas ainda são cálculos iniciais, podem mudar, né? Mas aí os deputados e senadores querem o seguinte: vamos resolver isso para que isso não mexa nas nossas emendas aí que a gente encaminha para os nossos estados, esses parlamentares que não são, obviamente, do Rio Grande do Sul, né? Então, hoje a gente tem esse movimento porque os deputados e senadores, ao mesmo tempo, querem se mostrar solidários, né, ao estado, mas, ao mesmo tempo, ainda estão pensando nas eleições municipais deste ano e, claro, nos próximos 2 anos que eles têm aí de mandato parlamentar no Congresso Nacional. Hoje também, para a gente lembrar, tem outros temas que o governo está vendo se vai ser votado ou não, ainda não tem certeza, que é, por exemplo, o veto ao PL das saidinhas, né, daquela que restringe a saída de presos em feriados e tudo, e o outro relacionado àqueles 5,6 bilhões de emendas parlamentares. Ontem
foi aprovado a volta do DPVAT, nele tinha um jabuti ali que pode permitir que o governo ofereça 3,6 bilhões de emendas, já que ele vetou 5,6. Então, os parlamentares teriam ali menos 2 bi, mas o que tudo indica é que isso pode ser acordado, pode ser aprovado. Agora, a ideia é que não se tenha essa polarização justamente na sessão de hoje e que seja votado, os olhos sejam voltados principalmente para essa tragédia que ocorre hoje no Rio Grande do Sul.